Aí está o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Augusto César Leite de Carvalho, e cumprimentamos e agradecemos que tenha disponibilizado o seu tempo, da sua agenda, para compartilhar conosco as suas ideias, os seus pensamentos, os seus conhecimentos. E o tema desta noite é a liberdade de expressão de acordo com a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Bem-vindo à live da Academia Cearense de Direito, ministro. Boa noite. Boa noite, doutor Marcos Gomido. É um prazer estar aqui. O convite que me foi dirigido pelo doutor Roberto Vitor, que está na direção não apenas da Academia Cearense, também da Academia Brasileira de Direito, e para tratar de um tema que, para mim, e eu acho que para toda a sociedade democrática, é um tema muito caro, né? Aquilo que diz respeito à liberdade de expressão, na perspectiva da jurisprudência que se constrói a partir, sobretudo, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Obrigado pela acolhida e estou à sua disposição. Vamos conversar aqui à vontade. Sim. Bom, acho que a primeira questão que a gente colocaria é o que se compreende sobre a liberdade de expressão. Meu caro Gomido, na verdade, quando a gente trata de liberdade de expressão, a gente está tratando de um dos pilares mais relevantes da democracia. Se há um eixo ético, né, que é transversal em qualquer sociedade democrática, certamente é a liberdade de expressão, porque ela pressupõe a liberdade de pensamento, ela pressupõe a liberdade de consciência, mas ela é metamórfica, ela se transforma, né? Ela se converte também em liberdade de manifestação religiosa, em liberdade de trabalho, enfim, em todas as dimensões dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, a liberdade sempre está sempre presente. E, de algum modo, a liberdade de expressão é esse elo que faz com que o nosso pensamento possa se expressar em plenitude. E esse é um direito que foi conquistado pela democracia. A democracia é compreendida não apenas sob o ponto de vista formal, que é o que diz respeito, como dizia Bobbio, né, o respeito às regras do jogo, mas também a democracia substancial, a democracia com conteúdo moral, a democracia que significa o respeito aos direitos humanos, aos direitos fundamentais. Então, a liberdade de expressão é um tema muito relevante e é um tema que tem sido tratado com muito carinho, não apenas pelas cortes nacionais, pelo Supremo Tribunal Federal, mas também pelas cortes regionais, pela Corte Europeia de Direitos Humanos, pela nossa Corte Interamericana, incipientemente pela Corte Africana, que com o tempo vai ganhando efetividade das suas decisões, também pelos órgãos de monitoramento das Nações Unidas. Enfim, é um tema muito rico. É verdade. A liberdade de expressão, ela ganhou mais força nesses tempos recentes com a chegada das plataformas digitais. Em algum tempo do passado, você manifestava a sua opinião nos chamados veículos tradicionais, rádio, jornal, televisão, revista. Com a chegada das redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, o direito a manifestar a sua expressão cresceu bastante. E aí entrou, junto com esse crescimento, um outro debate. Qual é o limite da liberdade de expressão? A liberdade de expressão tem limite? Eu penso que sim, mas esse tema não é um tema tão simples assim. É um tema tormentoso. Basta ver a DPF, né, a 130 do Supremo Tribunal Federal, a decisão que tratou da inconstitucionalidade da lei de imprensa, para perceber como esse assunto, essa matéria ganhou uma perspectiva muito diferente, muito rica em meio aos debates que se travaram na nossa Corte Suprema. E você está coberto de razão. Quando a gente fala hoje das plataformas digitais, sobretudo nas redes sociais, há um controle que já não se estabelece propriamente a partir de um órgão, né, que possa fazer, uma empresa, né, enfim, que possa fazer esse monitoramento direto. E aí, tudo que se construiu a respeito da liberdade de expressão e da restrição, da possível restrição à liberdade de expressão, evidentemente que ganha fôlego agora, não é?
porque nós não podemos abandonar os nossos valores éticos, a nossa construção jurisprudencial, tudo aquilo que já pensamos a respeito de determinado tema, pela razão singela de que o modo como ele se veicula agora, né, esse direito à liberdade de expressão, se faria diferentemente. Então, a Europa avançou bem com o seu regramento a respeito da proteção de dados. Nós também já temos um primeiro regramento, mas é evidente que há em discussão no Congresso Nacional hoje essa possibilidade de nós termos expandida essa regulamentação, porque, afinal, quem está a fazer esse monitoramento hoje é subsidiariamente o Poder Judiciário. Há muita dúvida a respeito da legitimação que as plataformas digitais teriam de tentar cercear essa liberdade de expressão, a pretexto, muitas vezes, bem intencionado, diga-se de passagem, mas a pretexto de evitar o exercício abusivo dessa liberdade. Então, não é um tema já bem resolvido, né? É algo que está em processo de maturação, de amadurecimento, mas certamente ganha novas projeções, tendo em vista essa realidade informacional, né, que nós vivemos e que se intensificou extraordinariamente a partir do momento em que nós ingressamos nessa situação de isolamento, né, social, de distanciamento. Eu estou trabalhando mais do que antes, com muito prazer, com muita satisfação, tanto na judicatura quanto no magistério, mas hoje, todo o tempo, você tem que se controlar, tem que se disciplinar, porque há também um comando que você realiza e que precisa observar que as pessoas, porque estão em casa, não estão 24 horas online, né, à disposição daquele que está tomando o serviço. Então, é uma realidade nova e que se expande, né? Toda a preocupação é absolutamente necessária para que nós não incorramos no deslize de desvirtuarmos esse processo tecnológico para fazermos dele algo ruim, não é? Porque, afinal, a Organização Internacional do Trabalho, por exemplo, tem um documento Futuro do Trabalho, né, que é bem interessante a respeito desse assunto. Quando nós todos estamos um tanto céticos, porque parece que essa inteligência artificial vai nos tomar todo o tempo e todo o espaço, né, que nos era reservado para desconexão, né, para a nossa intimidade, a OIT diz, olha, mas é possível que nós avancemos no sentido de tornarmos proveitoso o uso desses avanços tecnológicos. Eu acho que é preciso que haja uma espécie de um pacto social, né, de um compromisso de todos nós nesse sentido, e aí sim nós vamos ser beneficiados, né, pelas plataformas digitais, e vamos saber lidar com a liberdade de expressão, seja por meio desse controle que já existe hoje. Nós temos algumas situações bem rumorosas, não apenas no Brasil, né, mas em outros países, né, recentemente esse embate, né, entre o Twitter e o presidente dos Estados Unidos, etc. Mas também, né, a possibilidade de se resolver pelo Poder Judiciário, como há alguma tentativa, pelo que eu estou percebendo, no Congresso Nacional. Veja como esse tema ele é bastante extensivo. A Constituição das principais democracias do mundo falam sobre a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento. A Constituição dos Estados Unidos, de 1787, a Constituição brasileira de 1988, tratam com muita clareza isso. Embora isso seja texto constitucional, na hora da aplicação, sempre há pensamentos divergentes. Eu vou lembrar aqui o que aconteceu dias atrás no principal jornal americano, um dos principais do mundo, o New York Times. Na seção de opinião, foi publicado lá um artigo, um conteúdo de alguém defendendo a presença das Forças Armadas americanas na rua para combater o protesto. Isso gerou um descontentamento tão grande da direção principal do jornal que resultou na saída do editor de opinião, porque ele publicou aquilo. E na opinião do jornal, aquele espaço não deveria servir para publicar algo que eles consideram não constitucional. Recentemente, como foi citado, o Twitter fez uma, digamos, advertência ao presidente americano, Donald Trump, e o Facebook se manifestou um pouco diferente. Através do fundador Mark Zuckerberg, disse que não iria fazer reparos se o que o presidente publicou era verdade ou mentira.
mas ele foi repreendido severamente pelos funcionários e houve uma repercussão muito negativa. Então ele anunciou um longo comunicado dizendo que ia rever a postura dele, se de fato ele iria intervir ou não no que é escrito nas páginas do Facebook. Então eu coloquei essas 3 situações para obter o seu comentário do quanto é difícil julgar essa extensão da liberdade de expressão e de pensamento. Comigo, o que eu penso é que está como que subjacente a toda a sua fala um debate ainda mal resolvido, que é aquilo que diz respeito à possibilidade de haver restrição ou não haver restrição a direitos humanos, direitos fundamentais. A liberdade ocupa, né, um lugar muito, muito expressivo, e a liberdade de expressão em especial, quando a gente trata de direitos fundamentais. Se você for olhar, eu falei há pouco, né, casualmente, daquela decisão na DPF 130, que tratou da liberdade de imprensa aqui no Brasil. Aquela decisão é uma decisão emblemática, porque ela estabelece uma espécie de cronologia entre os direitos para dizer, olha, a liberdade de imprensa, e aí eu vou repetir a expressão que é a expressão do ministro Carlos Brito, o então relator da matéria, digo, inclusive, que é meu conterrâneo, por ele tem um enorme apreço, né? Sempre me acompanhou em minha carreira acadêmica, tenho real admiração pelo professor Carlos Brito, mas fiquei muito preocupado quando saiu aquela decisão, porque ali se dizia que haveria um desfrute instantâneo da liberdade de expressão e, em um segundo momento apenas, se houvesse a vulneração de outros direitos da personalidade, né, exemplo daquilo que dissesse respeito à honra, à reputação das pessoas, à imagem das pessoas, portanto, a intimidade, a privacidade das pessoas, se houvesse essa violação, que se resolvesse depois convertendo-se em perdas e danos, né, por uma indenização cabível aí. O ministro Carlos Brito, em seu voto, se refere, inclusive, ao artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o dispositivo entre nós, que trata da liberdade de expressão, e, de fato, em um dos seus itens, né, o item 2, vem se referindo à impossibilidade de restrição, mas havendo a possibilidade de responsabilidade ulterior quando ferisse a reputação ou a honra de alguém à liberdade de expressão. Então, se você se descola da liberdade de imprensa, né, fala da liberdade de expressão, com nessa linha, né, esse problema ele persiste, porque por que aquilo era preocupante? Porque nós evoluímos. Se a gente observar o direito romano, lá se dizia que as obrigações de fazer não poderiam ser impostas. E isso se perpetuou no sistema do direito civil. Então, em 1994, o antigo CPC sofre aquela alteração, que foi uma alteração talvez das mais expressivas que o processo civil, a meu ver, teve, para que se dissesse que agora, a partir dali, valia a tutela específica. E o que é que isso tem a ver? Tem a ver com o fato de que quando você tem a sua honra, a sua privacidade ameaçada, você tem direito de ir a juízo e pedir ao juiz, olha, não permita que isso aconteça. Né? Obste essa tentativa de que seja violado, né, esse meu direito à privacidade, esse meu direito à intimidade. E é lógico que isso é relativizado quando você, que está sendo supostamente ofendido, é alguém que exerce uma função pública, e a autoridade pública ela precisa, né, de ter o seu espaço naquilo que é público, transparente, não naquilo que é pessoal, individual. Né? Quando você vai para... sim, o próprio Supremo Tribunal Federal, no final daquele mesmo ano, 2009, houve uma reclamação em que um político ingressou com ação inibitória, a reclamação 9.428. Eu recentemente fiz uma pesquisa, por isso que estou com os números aqui na memória. Sim, então esse político ele entrou com ação inibitória contra o jornal Estado de São Paulo, pedindo que o juiz impedisse que o Estado de São Paulo publicasse alguns áudios que teriam sido vazados, porque aquilo estava em sigilo determinado judicialmente. Como o Supremo tinha acabado de decidir que a liberdade de expressão era um direito a ser exercido de plano, e depois que se resolvesse, né, a possibilidade de indenização, se houvesse ofensa
a intimidade, a privacidade, a honra, a imagem das pessoas, o ministro Carlos Brito, presidente da sessão, disse, olha, o relator está encaminhando no sentido de que essa ação inibitória, essa tutela inibitória é válida mesmo, e que o Estado de São Paulo não pode publicar, o Estado de São Paulo é quem está recorrendo ao Supremo Tribunal Federal, uma reclamação constitucional. E o ministro Peluso, que era o relator, disse, não, na verdade, aquela posição que está na emenda de Vossa Excelência, lá na 130, né, na decisão sobre a lei de imprensa, essa alusão a essa cronologia, né, do exercício de direitos não foi compartilhada aqui pela Corte. Né? Aqui, na verdade, nós estamos a entender que podem sim ser ponderados o direito à liberdade de expressão com outros direitos. Então, o problema para mim está aí. Né? Pode-se falar tudo. Eu penso que alguns temas são temas em que você precisa ter contenção. Nós temos alguns julgados, vou me lembrando aqui, né? O caso é o Vander, né? Esse senhor que teria publicado, escritos, enfim, né? Que eram antissemitas. E o Supremo Tribunal Federal ficou nessa contingência de dizer se havia ali ou não a possibilidade de exercício da liberdade de expressão, e disse que sim. Né? Também a Corte Interamericana de Direitos Humanos, quando o Chile, com base em um dispositivo constitucional da Constituição do Chile, censurou o filme A Última Tentação de Cristo. E aí vejam a importância da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, dessa decisão, dessa jurisprudência, dessa jurisdição internacional. Né? Que bom, eu me lembrei disso agora. Porque quando houve esse julgamento, o Chile foi acionado, né, a Corte Interamericana, diferente da europeia. Nós não pudemos acionar diretamente, nós acionamos a Comissão Interamericana, e a Comissão Interamericana, entendendo que houve alguma violação de direitos humanos, aciona a Corte Interamericana. Mas o que decide a Corte Interamericana é obrigatório no Brasil e pode ser executado diretamente. Não existe aquele exequatur, né, que você tem lá nas decisões internacionais, não. Você executa diretamente desde 1998, quando o Congresso Nacional reconheceu a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então não é uma decisão que cria uma pauta de valores, não, é uma decisão obrigatória, né? Desde que, evidentemente, inclua o Brasil. E aí, se a gente quiser, né, pode até falar do caso da autoanistia, né, da lei de anistia e tal, em que a Corte Interamericana decidiu de forma diferente do Supremo. Mas o nosso tema agora não é isso, né? Vamos voltar para cá. Okay. E aí, quando houve essa primeira decisão em que a Comissão Interamericana provocou a Corte Interamericana disse que a Comissão tinha razão e que o Estado chileno deveria ser responsabilizado e que a Constituição do Chile teria que ser modificada. A Corte era integrada naquela ocasião por um brasileiro ilustre, iluminado, que é o Antônio Cansado Trindade. Ele hoje integra a Corte Internacional de Justiça, em Haia. E ele, no seu voto, ele tem um voto à parte, em que ele enfatiza muito isso. Né? Quando o artigo 2 da Convenção Americana de Direitos Humanos estabelece o dever de diligência dos Estados que ratificaram a Convenção e ratificaram também, né, os protocolos que dizem respeito à submissão à jurisdição, como é o nosso caso, como é o caso do Brasil, isso implica dizer que esses Estados, né, esses países, precisam ajustar a sua norma interna, inclusive no que diz respeito à norma constitucional. E o Chile disse, olha, sim, eu admito, é isso mesmo, eu tenho que mudar a minha Constituição, porque ela está permitindo que eu estabeleça essa censura. Mas me dê um tempo. A Corte Interamericana esperou mais ou menos 3 anos e decidiu, não tem mais tempo. Né? Já demos tempo suficiente. Voltando ao nosso tema inicial, os Estados Unidos vivem, né, com essas situações, o New York Times, né, com a situação do Twitter, algo muito parecido com o que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Nós precisamos regulamentar isso. Não existe setor da nossa civilização que não esteja regulamentado. Às vezes eu fico meio assustado com essa coisa de um liberalismo sem peias, né, em que o meu mundo aqui, né, que é o mundo do trabalho, não pode mais ser. Por que não pode ser regulamentado? O mercado está regulamentado. Né?
As nossas relações sociais precisam de regulamentação. Isso é Ajustes. um avanço em nosso estágio civilizatório. Né? Tudo tem que ser regulamentado, desde que a gente encontre essa solução para as nossas virtuais contendas, né? Para os nossos virtuais conflitos. Né? Então, eu acho que a gente vai ter que encontrar essa solução e talvez fique no meio termo, né? Que as plataformas terão essa obrigação de, no primeiro momento, estabelecer essa restrição e, no segundo momento, isso poder passar para a apreciação do Poder Judiciário. Mas alguém tem que dizer, né, se esse conteúdo, um conteúdo difamatório, ele pode ou não ocorrer. Porque se a gente continuar falando aqui, eu vou me lembrar agora do Código Penal, que lá há 70 anos nos trouxe uma lição muito sábia. Se eu sei algo que é difamatório em relação a outra pessoa, eu não tenho o direito da bisbilhotice. Eu não tenho o direito de sair por aí falando da pessoa. A imprensa também não tem esse direito. Né? Tem que tratar de causas que envolvam interesse público, interesse coletivo. Né? Então, eu acho que isso passa muito por isso que acontece nas redes sociais hoje. Né? Há um certo burburinho, um certo alvoroço. Quando alguém cometeu um mal feito, parece que aquilo é importante para as outras pessoas. Né? Então, eu acho que uma certa contenção aí, eu acho que ela vai, com o tempo, acontecer. E isso passa um pouquinho também pelas nossas regras de civilidade, né? Pelo respeito ao ser humano, pelo respeito ao outro, né? Pelo sentimento de alteridade, né? Pela percepção de que nós podemos estar no lugar do outro, né? E, eventualmente, vivermos uma situação que seria, eventualmente, ou seria um deslize na vida ou algo injusto, uma acusação injusta, que dificilmente vai ser reparada lá adiante. Eu acho que esse clima de vale tudo na manifestação de expressão é realmente um problema. Quando você... aliás, ele vem acrescido, o vale tudo, recheado de ofensas, de calúnias, injúria e difamação, ainda mais quando você pratica isso, esse é o tema da minha pergunta, quando você pratica isso contra a democracia, quando você pratica isso contra os poderes constituídos. Né? Então isso merece uma reflexão também. Pode você ter uma livre manifestação para acabar tudo que existe no sentido dos poderes? A livre manifestação é para isso? A livre manifestação é para uma crítica ou para o pedir o fim de tudo? Essa é uma questão que também está em discussão nesse momento. Eu penso que a livre manifestação ela faz parte, né, do nosso processo civilizatório. E eu estou querendo me lembrar aqui, não consigo me recordar, mas alguém já disse que nós devemos ser tolerantes até o limite da intolerância, né? Que a intolerância cria essa divisa, essa limitação, né? Aquilo que tem a ver com a nossa transigência, né? Com a nossa capacidade de compreendermos, né? A atitude do outro. Nós temos valores éticos que nós precisamos, pelos quais nós precisamos zelar, né? São conquistas da humanidade. Até meados do século passado, a gente não falava em direitos humanos como nós falamos hoje. E nós não falávamos também de direitos fundamentais como nós falamos hoje, porque os direitos fundamentais são basicamente os direitos humanos que foram compreendidos a partir do flagelo social vivido, né, durante a Segunda Guerra, na verdade, durante todo o transcorrer, né, daqueles regimes totalitários, a partir do nazifascismo, mas todos os regimes totalitários que se seguiram ali, o franquismo, o salazarismo, enfim, né, nós temos vários maus exemplos. E foi importante aquele momento em que, em 1948, né, você tem a consolidação disso tudo na Declaração Universal, em que se compreendeu que era preciso um sistema de proteção internacional a que todos se rendessem necessariamente e que assegurassem que aquilo não voltaria mais a acontecer. Então nós construímos uma pauta ética que passa a ter força normativa, não só porque os tratados de direito internacional se sucederam, né? Então hoje nós temos, independentemente de ter ou não força normativa a Declaração Universal, nós temos o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Nós temos vários tratados que são tratados específicos, né, envolvendo indígenas, crianças,
questões de gênero, a pessoas com deficiência. Nós temos a Convenção Americana de Direitos Humanos, nós temos a Convenção Europeia de Direitos Humanos, enfim, todos esses tratados, no caso do Brasil, por exemplo, tirando a Convenção Europeia, por razões óbvias, mas todos esses tratados foram ratificados pelo Brasil. Nós estamos obrigados a cumpri-los. A nossa Constituição é muito rica de conteúdo moral, de conteúdo ético. Nós estamos obrigados a observar esses princípios. Então, se você tem a liberdade de expressão, porque você vive em uma sociedade democrática, os valores da democracia haverão de ser considerados, porque senão você vai viver uma torre de Babel, né? Que democracia é essa que lhe assegura a liberdade de expressão para destruí-la, né? Para corrompê-la, né? Há um antagonismo claro nesse tipo de comportamento. Então, repito, né? Isso passa por uma regra de civilidade, né? Nós precisamos ter mais respeito pelas outras pessoas, pelas instituições, né? Por tudo aquilo que nós construímos nessa nossa sociedade democrática, mas passa também pela normatividade, pela força normativa desses princípios, dessas normas abertas que estão nesses tratados de direitos humanos, que estão na nossa Constituição e que inibem, que impedem que qualquer postura, qualquer conduta em desatenção, né, a esses valores éticos possa ser tolerada, né? Não pode mesmo ser tolerada, né? E o judiciário tem que agir com firmeza, evidentemente, observando o devido processo legal, o direito de defesa, né? O respeito por essa pessoa que está sendo acusada e eventualmente não é responsável, não tem culpa, né? Ou não agiu segundo os termos da acusação, mas respeitando tudo que está em consonância com esse princípio maior do devido processo legal. Nós precisamos inibir, sim, esse tipo de conduta que fere, né, a democracia, né? Ter a democracia como uma conquista histórica e absolutamente relevante. Sem dúvida. Eu acho que ao longo desses últimos 100, 200, 300 anos, nós tivemos muito desrespeito a diversos itens relacionados aos direitos humanos. Um dos livros que mostra muito isso é do jornalista, escritor Laurentino Gomes, em que ele escreveu agora sobre a escravidão, e é um choque, um tapa na cara da sociedade de hoje, do que se fazia em relação à escravidão anos atrás. A Corte Interamericana de Direitos Humanos tem sede em Porto Rico, uma ilha território americano. Qual é a relação que os países têm com a Corte Interamericana no sentido de recorrer à Corte ou de aceitar as decisões tomadas pela Corte? Como é que é esta relação da Corte com os países? Isso, muito bom. Veja, existe um direito, né, que é um direito material, é um direito que está consolidado nesses tratados e que, evidentemente, é um direito que obriga na medida em que há a ratificação desses tratados. Eu disse há pouco sobre os vários tratados internacionais que foram ratificados pelo Brasil, tanto tratados das Nações Unidas, né, como também tratados regionais aqui, muito importantes. Nós estamos obrigados a cumprir esses tratados. Os dois tratados mais relevantes no plano internacional são certamente os dois pactos de 1966. E aí é interessante a gente fazer uma distinção. Por quê? Porque o Pacto sobre Direitos Civis e Políticos, né, são as liberdades civis e políticas, os chamados direitos de primeira geração ou dimensão. O professor Paulo Bonavides, que é um professor cearense, teve uma influência grande para dizer que, na verdade, não há uma cronologia entre esses direitos, né, mas, na verdade, eles se interrelacionam, né, são interdependentes, né, e, portanto, haveria dimensão. E a segunda dimensão, que seriam os direitos econômicos, sociais e culturais, é um outro pacto, né? Tudo que diz respeito a essas novas dimensões dos direitos humanos, tudo que diz respeito à personalidade, à dignidade humana, e que de algum modo é atingido, né, nesse mundo que vai se transformando a cada dia. Em 1948 não fazia muito sentido a gente falar em direito à desconexão, né, a que eu me referi há pouco, né? Mas, no entanto, a nossa Constituição Imperial dizia que os castigos mais severos estavam proibidos. É como se isso precisasse constar numa Constituição atual. Quer dizer, o mundo muda mesmo, né? Então, os dois pactos internacionais, eles positivam, eles transformam em direito positivo
esses direitos humanos. São direitos, portanto, de observância obrigatória. Mas qual é a distinção que eu dizia que é importante? É que quando você quer fazer valer esses pactos, você pode recorrer a um juiz, a um tribunal nacional, né? Até o Supremo Tribunal Federal, o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, internaliza todos esses tratados que foram ratificados pelo Brasil e pode virtualmente postular junto ao Comitê, né, de Direitos Humanos, não, direitos civis e políticos, direitos econômicos, sociais e culturais, mas aí há uma condição, é que o protocolo facultativo desse pacto internacional também tenha sido ratificado. É um outro tratado que precisa ser ratificado. E é uma situação muito curiosa do Brasil, porque o Brasil, segundo os autores de direito internacional, até hoje, uma boa parte deles, continua sustentando que não há necessidade, no caso dos tratados de direitos humanos, que essa ratificação se complete por meio do decreto presidencial, do decreto de execução presidencial. Então, os governos se sucederam e, não obstante houvesse a aprovação pelo Congresso Nacional desses protocolos facultativos que permitiriam que houvesse a queixa direta aos órgãos da ONU, né, com vinculação, com força vinculante dessa decisão, os governos se sucederam e não houve o decreto presidencial. O Congresso Nacional aprovou, né, mas não houve o decreto presidencial. Então, nós estamos nesse limbo. E a nossa jurisprudência, o Supremo, por exemplo, não se manifestou ainda, até onde eu sei, sobre isso ser ou não suficiente, né, necessário, né, o decreto presidencial para que o protocolo facultativo que permite a queixa direta, passando depois das Cortes Nacionais decidirem, né, passando diretamente a um órgão de monitoramento da ONU, possa ocorrer. Agora, o que é que acontece com a Corte Interamericana de Direitos Humanos? Aí não. Aí a queixa direta não pode ser dirigida à Corte, né? É diferente do sistema europeu, era assim, mas desde 1998 o cidadão europeu já pode recorrer direto à Corte Europeia de Direitos Humanos, com sede em Estrasburgo. Nas Américas ainda não. A gente precisa passar pela Corte, ou pela Comissão Interamericana. E a Comissão Interamericana é que pode acionar a Corte Interamericana. Mas nós já temos mais de 160 julgamentos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, envolvendo, portanto, né, esse catálogo extraordinário de direitos humanos e a própria Convenção Americana de Direitos Humanos. Então não é, repito, algo a ser relevado, a ser desconsiderado. Muito ao contrário, né? Essa decisão é uma decisão que vincula, ela, no caso da Corte Interamericana, a decisão judicial vale como título executivo aqui dentro, no Brasil, né? E você tem situações que são situações que criam alguma perplexidade, né? Eu insinuei há pouco, né, não avancei porque não tratava de liberdade de expressão, o chamado caso Gomes Lund, né, versus Brasil, em que se discutiu a interpretação da lei de anistia, para saber se havia ou não a possibilidade de autoanistia, né, de o Estado anistiar os seus próprios agentes, né, que participaram da repressão durante o regime militar. O Supremo Tribunal Federal tem decisão no sentido de que é constitucional e a Corte Interamericana tem decisão no sentido de que não está em consonância com os tratados internacionais. Então, as duas decisões são obrigatórias. Em princípio, o Estado brasileiro, porque a responsabilidade, no caso internacional, ela recai sobre o Estado. Então, o Estado brasileiro tem a obrigação hoje, né, o dever de diligência, né, due diligence, né, de modificar a sua norma interna para atender a essa decisão, que é uma decisão vinculante, e nós estamos nesse compasso de espera aí, né, aguardando que o Estado brasileiro se posicione. Seria muito importante que se posicionasse, tendo em vista que não é bom, né, que haja uma jurisprudência interna a destoar daquilo que é decidido pela Corte Interamericana, né? Então, nós estamos obrigados. O decreto 4.463, é um decreto de 2002, o presidente Fernando Henrique Cardoso foi quem assinou esse decreto, de reconhecimento da jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tornando-a obrigatória, mas em relação aos fatos ocorridos desde 1998. Por quê? Porque foi em 98 que o Senado Federal concluiu o processo de ratificação. Faltava só o decreto presidencial.
como houve o debate, né, se era necessário ou não era, o presidente da República, na época, ditou o decreto dizendo, olha, acabou, né? Nós aceitamos a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aí há vários temas, né, que dizem respeito às liberdades. Agora, em 2017, pela primeira vez, a Corte Interamericana decidiu matéria que envolve direito do trabalho, né, direito ao trabalho e direito do trabalho, né? E é uma decisão muito interessante também e tal. Enfim, você tem inúmeras decisões que são referidas, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal progressivamente tem mencionado, tem feito remissão cada vez maior, mais constante, às decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, reconhecendo, né, a força vinculante que essas decisões têm. Que resultado traria a um país que é signatário da Corte, mas ao receber uma decisão não a cumpre? Existem duas consequências, né? Uma consequência que está no plano do direito internacional como algo que é muito relevante, que para a gente aqui, nós estamos mal acostumados, né, a ver decisões judiciais como um rito de passagem. O ideal seria que nós simplesmente cumpríssemos as decisões judiciais. Eu, antes de ser magistrado, eu sou cidadão, né? E me sinto obrigado a cumprir uma decisão judicial em que eu seja o destinatário, né? Em que eu esteja obrigado por ela, né? Mas, enfim, nós estamos um tanto mal acostumados. Quando uma organização internacional ou uma corte judicial, né, internacional, ela decide só pelo fato de ela ter decidido, isso já causa um constrangimento, né, no plano internacional, né, nesse multilateralismo que nós vivemos e de que nós precisamos, né, para nós preservarmos o nosso sistema contra roubos autoritários. Então, isso já causa um constrangimento muito sério. E aqui eu cito, para ilustrar, o que acontece com a Corte Europeia. Diferente da Corte Interamericana, em que as decisões têm essa força executiva, em relação à Corte Europeia, a Comissão Europeia, que é um órgão da União Europeia, se obriga a fazer cumprir aquelas decisões. É lógico que cria uma sensação esquisita para países, né, que têm tradição democrática, receberem uma decisão no sentido de que teria havido a violação de direitos humanos, e isso acontece, né? Você tem inúmeras decisões contra o Reino Unido, por exemplo, né, contra os países ibéricos, enfim, né? E esses países simplesmente cumprem essas decisões. O Brasil tem, em determinado momento, nós precisamos de precatório, quer dizer, o Estado precisa ser obrigado pelo Estado a cumprir as decisões que o Estado estabelece. Quer dizer, é um anacronismo absoluto isso, né? Mas é da nossa cultura, infelizmente. Nós vamos evoluir, né? Porque nós somos bons, né? Nós vamos alcançar esse estágio em que isso não vai ser mais necessário. Mas a segunda consequência é aquilo que diz respeito à possibilidade dessa decisão ser executada. Quando uma queixa, né, passa pela Comissão Interamericana e chega à apreciação, alcança essa apreciação pela Corte Interamericana, a partir dali, as pessoas supostamente ofendidas, que não puderam ingressar diretamente na Corte Interamericana, elas podem se manifestar junto à Corte Interamericana, elas participam do processo. E elas serão potencialmente beneficiárias dessa decisão, se essa decisão for favorável a elas, né? A essas pessoas que teriam sido ofendidas e que tiveram esse reconhecimento pela Comissão Interamericana, que já é um indício claro de que a ofensa poderia ter ocorrido mesmo. Quem é que é responsabilizado? É a sociedade empresária que teria cometido a violação? É a empresa, o empregador que teria cometido a violação? É o município? É o Estado da Federação? Não. Quem é responsabilizado, a responsabilidade internacional, recai sempre sobre o Estado-nação, né? Então, quem é responsabilizado é o Brasil. Quando a lei Maria da Penha teve que ser editada para atender a uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos,
o problema estaria situado no Ceará, como poderia estar situado em qualquer lugar do Brasil. Né? Por quê? Não importa, né? É o Estado brasileiro que se responsabiliza. E aí o Estado brasileiro, né, teve que avançar no sentido de editar essa lei, né, uma lei tão proveitosa para todos nós, esse avanço, né, nas relações, inclusive relações não só daquilo que diz respeito à repressão penal e tal, mas as relações de gênero e etc. Né? Então, quem se responsabiliza é o Estado. Agora, aquela decisão é uma decisão que se executa internamente. Né? A vítima daquela violação pode cobrar. E aí, quando a Corte Interamericana manda que se indenize, a responsabilidade recai sobre o Estado e o Estado é que vai ter que promover essa cobrança, porque aquela vítima haverá de ser atendida. E aí você tem... uma jurisprudência muito rica, porque essa ideia da interdependência, da inter-relação, né, você encontra, por exemplo, né, o caso tem um caso do Villagrán Morales contra Guatemala. E aí são 5 jovens que foram sequestrados, foram mutilados, foram mortos e tal. O caso chegou à apreciação da Corte Interamericana. O que se discutia era o direito à vida. E a Corte Interamericana diz assim, olha, o direito à vida tem uma dimensão imediata, né? uma dimensão subjetiva, né? Mas também tem uma dimensão objetiva que remete às condições de vida que são oferecidas a esse cidadão guatemalteco. Né? Então, a Corte Interamericana não apenas obriga que o Estado, né, da Guatemala indenize, repare por aquela violação ao direito à vida, mas obriga o Estado da Guatemala à construção de escola e etc. Tal. Por quê? Porque a vida em plenitude, né, não existe, não pode ser exercida se essas condições materiais que dizem respeito a direitos sociais não forem antes implementadas. Quer dizer, essa interdependência, né, você levar a efeito nas decisões, e isso progressivamente tem ocorrido também aqui no Brasil, nas cortes europeias, sobretudo na Corte Europeia de Direitos Humanos e tal. Isso é bem interessante, né? Você perceber que ninguém é plenamente livre se não tiver educação, saúde, moradia, alimentação, né, trabalho digno, né? E por isso essas coisas precisam estar combinadas aí na hora de se decidir qualquer matéria correlacionada a qualquer desses itens. Foi citado o trabalho digno. Como ministro do Tribunal Superior do Trabalho, qual a sua avaliação sobre esta relação direitos humanos e trabalho no Brasil e no mundo? São muitos aspectos, né? Eu posso me referir, por exemplo, aos relatórios da Comissão de Peritos da Organização Internacional do Trabalho, que é formado, inclusive, são 20 peritos que são escolhidos pelo Conselho de Administração da OIT, em função de sua capacidade intelectual, etc. E um desses 20 peritos, há algum tempo já, é o ministro Lélio Bentes Corrêa, que integra o Tribunal Superior do Trabalho. E a Comissão de Peritos, há 3 anos que vem advertindo o governo brasileiro quanto à necessidade de alguns itens da reforma serem revistos. O governo, não por provocação da OIT, mas antes disso, já tinha editado aquela medida provisória 808, que tentava corrigir uma série de deslizes cometidos pela reforma. Ele próprio, o governo anterior, inclusive, né, estava tendo essa iniciativa, mas a medida provisória foi esquecida lá pelo Congresso Nacional, caducou, não se converteu em lei. Mas é importante a gente observar o que é que diz esse órgão de monitoramento, né, que é internacional, que é a OIT, que não vai obrigar o Brasil a fazer coisa alguma, mas que vai constranger o Brasil a perceber, né, que aquilo está em dissonância com as normas de direito internacional, no caso, especificamente, as convenções da Organização Internacional do Trabalho, sobretudo a Convenção 98, a Convenção 144, 154, enfim. Né? Agora, o que há de muito importante quando você fala em direito ao trabalho digno
é essa decisão a que eu me referi há pouco, e também não avancei porque ela não tratava apenas de liberdade de expressão. Eu acho até que ela foi a inspiração para que o nosso Roberto Vitor estabelecesse esse tema, né, como tema da nossa, da nossa live. Porque eu estou gravando alguns vídeos, estou aprendendo algumas coisas em meio a esse isolamento social. E um dos vídeos foi exatamente sobre isso, a importância do caso Lagos Del Campo, né, da decisão da Corte Interamericana no caso Lagos Del Campo. Por quê? Porque era uma situação envolvendo a relação de trabalho, um dirigente, um representante de trabalhadores no Peru, que teria sido dispensado por justa causa, e a Corte Interamericana decide que não apenas houve a violação da liberdade de expressão dele, porque o que ele fez foi denunciar a intromissão da empresa num processo eleitoral em que ela não poderia estar envolvida, porque era o processo de eleição dos representantes dos trabalhadores, mas sem esmiuçar, não é? Vale a pena dar uma lida, viu? O caso Lagos Del Campo é primorosa essa decisão, os fundamentos são interessantíssimos, mas na sua pergunta, o que foi que fez a Corte Interamericana, e não foi a primeira vez que ela fez isso? Ela disse, olha, a Convenção Americana só tem um dispositivo que trata de direitos sociais, que é o artigo 26. Depois vem o Protocolo de São Salvador e tal, né, um protocolo adicional. Mas, na Convenção mesmo, que é de 1969, e foi ratificada pelo Brasil em 92, na Convenção mesmo só tem um dispositivo, o artigo 26, que trata da progressividade dos direitos sociais. Vejam que esse tema é um tema muito sensível quando a gente vê o que aconteceu em 2017 na organização trabalhista no Brasil. E aí a Corte Interamericana disse quando você tem um determinado direito social estabelecido, a partir dali só avança. Não pode haver regressão. E esse princípio, e vejam que é um princípio, né, não descreve conduta, estabelece um valor, a Corte diz, esse princípio da progressividade tem força normativa e se submete a controle judicial. Então, o que a Corte Interamericana está dizendo a todos os juízes das Américas é que se ele percebe, né, e se ele é provocado, evidentemente, nesse sentido, se ele percebe que um determinado direito social ele sofreu retrocesso, ele pode ser provocado, ele pode submeter a controle, né, esse retrocesso, essa modificação do texto legal com base no artigo 26 da Convenção Americana. E aí a Convenção Americana, inclusive, avança para resolver o caso concreto lá do Peru e determina que aquele trabalhador, inclusive, fosse reintegrado enquanto ele não fosse ouvido. E a Corte disse, eu não sei se ele está certo ou errado. Ele teria falado mal dos diretores da empresa numa publicação local e tal. Não sei se ele está certo ou errado, mas ele tem que ser ouvido. Liberdade de expressão. Não é? Correto. E esse direito que ele teria, com base na lei peruana, de ser reintegrado enquanto isso não acontecesse por completo, esse direito tem que estar assegurado a ele, mesmo que tenha havido alguma modificação na legislação trabalhista do Peru. Vejam como é algo que pode incidir muito fortemente, não é, nas relações internas dos países que compõem as três Américas, aí, né, as nossas Américas. Ministro, eu estou achando a nossa conversa magnífica, maravilhosa, um grande conteúdo, mas a nossa live tem aquele tempo de 60 minutos. Então, como temos aí menos de 2 minutos, meio que rapidamente eu gostaria de pedir as suas considerações finais para que a gente possa encerrar dentro desse tempo. Meu caro Marcos Gomido, primeiro eu quero agradecer em sua pessoa, né, esse convite. Adoro falar sobre esse tema, ainda mais para o povo cearense, né, para a gente cearense. Eu tenho não só uma consideração grande por essa terra, mas também tenho muitos bons amigos, né, amigos queridos, que eventualmente estão aqui, né, ou vão nos ouvir no momento seguinte. E falar sobre liberdade de expressão a partir do que decide a Corte Interamericana de Direitos Humanos é algo que evidentemente não se esgota, não se exaure. Claro. É impossível, né, nós concluirmos essa nossa conversa aqui, né, marcamos aqui alguns próximos encontros. Claro. E espero, né, que nós tenhamos, na medida do possível, deixado
alguns pontos de reflexão que nada mais Muito. nada mais serão do que aquelas nossas próprias inquietações que nós conseguimos compartilhar nessas lives e que participamos nesse momento tão necessário, né, de isolamento social. Agradeço de coração e espero, né, que a nossa conversa tenha sido tão agradável para você quanto foi para mim. Muito bom. Ouvimos aí o ministro do TST, Augusto César Leite de Carvalho,